Salve família, vamos para mais um vídeo para esse sábado 23 de julho de 2022. E se você ainda não é inscrito, já se inscreva e ative o sino de notificações e deixa aquele like no vídeo para fortalecer. Para esse sábado separei 11 palpites com duas opções em média da aposta por jogo e 2 bilhetes prontos para você estar investindo. E se você preferir fazer algum investimento nesse sábado, temos a nossa banca betpro.com, temos o nosso cambista validando as apostas. O link do WhatsApp do cambista vou deixar fixado no comentário desse vídeo. E segue lá no Instagram, @elonepalpites. Deixamos sempre palpites e bilhetes prontos nos stories. O link do Instagram vou deixar fixado no comentário desse vídeo e na descrição do vídeo. Para essa sexta-feira, 22 de julho, separei alguns prognósticos para vocês investirem. Pegamos também um bilhete pronto, não batemos aqui esse bilhete pronto, o Midland perdeu jogando em casa por 3-1. Pegamos aqui também uma lista de palpites de acima de 1,5 gol. Estamos aguardando aqui, até o momento do vídeo, Royal Party e Palma Flor para realizar a partida. Até o momento estamos 100% aqui na nossa dica. Esses palpites e muito mais você só encontra no Instagram, @elonepalpites. O link vou deixar na descrição do vídeo e no comentário fixado desse vídeo. Também temos o grupo no Telegram. São 12 grupos no Telegram. Temos o Eloné Palpites, o grupo fechado. E temos o Eloné Palpites, o chat livre. Se você deseja participar de um de nossos grupos, o link vou deixar na descrição do vídeo e no comentário fixado desse vídeo. Agora passando aqui para os palpites desse sábado 23 de julho. Começando aqui pelo campeonato alemão, segunda divisão, na partida entre Heiden e Braunschweig. A segunda rodada, vamos ver aqui na classificação. O Heiden vem na 7ª colocação com 3 pontos. A equipe do Braunschweig vem na 17ª colocação, ainda não pontuou, perdeu no último jogo. Vamos ver aqui nos últimos 5 jogos em casa, é o que interessa até o momento. O Heiden vem de 3 derrotas e 2 vitórias. O Braunschweig, jogando fora de casa, vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. No último jogo marcado entre as equipes, o Braunschweig venceu jogando em casa por 1-0. As odds estão marcando aqui a 2.0 para a equipe da casa, 3.80 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta na linha de gols, acima de 1,5 gol. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui casa com empate. Nos últimos 5 jogos realizados entre as equipes, nesse confronto direto, foram 2 vitórias para a equipe da casa, 2 empates e 1 vitória para a equipe visitante. Vou deixar aqui casa com empate como segunda opção de aposta. Passando para a próxima tip, na partida entre Holstein-Kiel e Kaiserslautern. Na classificação é apenas a segunda rodada. O Kaiserslautern vem na 6ª colocação, venceu no último jogo. Já a equipe do Holstein-Kiel vem na 10ª colocação, empatou no último jogo. Vamos ver aqui nos últimos 5 jogos em casa do Kiel, vem de 4 vitórias e 1 empate. A equipe do Kaiserslautern vem de 3 vitórias e 2 derrotas. No último jogo marcado entre as equipes, o Kaiserslautern venceu jogando em casa por 3-1. As odds estão marcando aqui a 2.20 para a equipe da casa, 3.30 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta, ambas equipes marcam. Nos últimos 5 jogos em casa do Kiel, bateu, ambas marcam em 2 oportunidades. A equipe do Kaiserslautern nos últimos 5 jogos fora de casa bateu, ambas marcam em 2 oportunidades. E nos últimos 5 confrontos entre eles, nos últimos 2 confrontos entre eles, bateu aqui, ambas marcam nas 2 oportunidades. Esse é o palpite que vou deixar para vocês. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui na linha de gols acima de 2,5 gols. Agora pelo campeonato da Noruega, na partida entre Bodø/Glimt e Jerv. Na classificação, a equipe do Bodø/Glimt vem na 4ª colocação com 25 pontos, marcou 30 e sofreu 18 gols, tem um saldo positivo de 12. O Jerv veio logo abaixo na 15ª colocação com 11 pontos, marcou 10 e sofreu 25 gols, tem um saldo negativo de 15. Nos últimos 5 jogos em casa do Bodø/Glimt vem de 3 vitórias seguidas. O Jerv, jogando fora de casa, vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. No último jogo marcado entre as equipes, o Bodø/Glimt venceu fora de casa por 4-1.
As odds estão marcando aqui a 1.14 para a equipe da casa. Vou deixar aqui Bodoglin para vencer. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui na linha de gols acima de 2 gols e meio. Agora vamos para a próxima tip na partida entre Zurich e Luzern pelo Campeonato Suíço, segunda rodada. Na classificação, a equipe do Luzern ainda vai estrear no campeonato. O Zurich, que fez sua estreia no campeonato, perdeu por 4-0 no último jogo. Vamos ver aqui nos últimos 5 jogos em casa do Zurich. Ele vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota. O Luzern, jogando fora de casa, vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota. Na última partida realizada entre as equipes, o Luzern venceu fora de casa por 3-2. As odds estão marcando aqui a 1.90 para a equipe da casa, 3.80 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês apenas de aposta única acima de 2 gols e meio. Nos últimos 5 jogos em casa do Zurich, bateu acima de 2 gols e meio em todos os jogos. O Luzern, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu acima de 2 gols e meio em 4 oportunidades. Esse é o palpite que vou deixar para vocês apenas de aposta única acima de 2 gols e meio. Agora vamos para a Polônia na partida entre Legia Varsóvia e Zagłębie. Vamos ver aqui na classificação, a equipe do Legia vem na 9ª colocação, é apenas a segunda rodada, vem com 1 ponto em uma partida. A equipe do Zagłębie vem na 13ª colocação, também pontuou no último jogo, apenas 1 ponto. Vamos ver aqui nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Legia, vem de 1 empate, 2 vitórias e 2 derrotas. A equipe do Zagłębie, jogando fora de casa, vem de 4 derrotas e 1 vitória. No último jogo marcado entre as equipes, o Legia venceu fora de casa por 3-1. As odds estão marcando aqui a 1.75 para a equipe do Legia. Eu vou deixar aqui Legia para vencer. Vamos pegar aqui o retrospecto entre as equipes na casa do Legia nos últimos 5 jogos. Legia venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Vou deixar aqui Legia para vencer. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui na linha de gols acima de 1 gol e meio. Agora pelo Campeonato Brasileiro da Série B, na partida entre Cruzeiro e Bahia. Na classificação, a equipe do Cruzeiro vem na liderança com 42 pontos, marcou 24 gols e sofreu 10. Tem um saldo positivo de 14. A equipe do Bahia vem na 3ª colocação com 34 pontos, marcou 21 e sofreu 10 gols. Tem um saldo positivo de 11. Nos últimos 5 jogos em casa do Cruzeiro, ele vem de 1 derrota e 4 vitórias. A equipe do Bahia, jogando fora de casa, vem de 1 empate, 1 derrota e 3 vitórias. No último jogo marcado entre as equipes, o Bahia venceu jogando em casa por 2-0. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta na linha de gols, acima de 1 gol e meio. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui casa com empate. Passando para a próxima tip, e ainda pelo Campeonato Brasileiro da Série B, na partida entre Grêmio e Ponte Preta. Na classificação, a equipe do Grêmio vem na 4ª colocação com 33 pontos, marcou 19 e sofreu apenas 6 gols. Tem um saldo positivo de 13. A equipe da Ponte Preta vem na 14ª colocação com 22 pontos, marcou 12 e sofreu 15 gols. Tem um saldo negativo de 3. Nos últimos 5 jogos em casa do Grêmio, ele vem de 5 vitórias seguidas. A equipe da Ponte Preta, jogando fora de casa, vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. No último jogo marcado entre as equipes, ficaram no 0-0 na casa da Ponte. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta acima de 1 gol e meio. Como segunda opção de aposta, eu vou deixar aqui Grêmio para vencer, como segunda opção de aposta mais arriscado. Agora pelo Campeonato Argentino, na partida entre Independente e Atlético Tucumã. Na classificação, o Tucumã vem na 2ª colocação com 19 pontos, marcou 9 e sofreu 3 gols, tem um saldo positivo de 6. A equipe do Independente vem na 25ª colocação com 8 pontos, marcou 8 e sofreu 13 gols, tem um saldo negativo de 5. Nos últimos 5 jogos em casa do Independente, ele vem de 1 empate, 2 vitórias e 2 derrotas. O Tucumã, jogando fora de casa, vem de 2 vitórias seguidas e 3 empates. No último jogo marcado entre as equipes, o Independente venceu fora de casa por 1-0. As odds estão marcando aqui a 2.45 para a equipe da casa, 3.20 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta abaixo de 2 gols e meio. Nos últimos 5 jogos em casa do Independente, bateu abaixo de 2 gols e meio em 4 oportunidades. Em 3 oportunidades, só corrigindo aqui para vocês.
A equipe do Tucumã, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu abaixo de 2 gols e meio em todos os jogos. Vamos pegar aqui o retrospecto entre eles na casa do Independente. Nos últimos 5 jogos foram 2 vitórias para a equipe da casa e 3 vitórias para a equipe visitante. Eu vou deixar aqui abaixo de 2 gols e meio. Veja um jogo muito pouco gols para essa partida. Poucos gols para essa partida, né, galera? Só corrigindo aqui para vocês. Abaixo de 2 gols e meio. Como segunda opção de aposta aqui mais arriscado, vou deixar aqui Atlético Tucumã fora com empate. Agora pelo Campeonato Brasileiro da Série B, na partida entre Náutico e Londrina. Na classificação, a equipe do Londrina vem na 7ª colocação com 26 pontos, marcou 19 e sofreu 19, tinha um saldo de 0. A equipe do Náutico vem na 18ª colocação com 18 pontos, marcou 17 e sofreu 24 gols, tem um saldo negativo de 7. Nos últimos 5 jogos em casa do Náutico, ele vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. O Londrina, jogando fora de casa, vem de um empate, 2 derrotas e 2 vitórias. No último jogo marcado entre as equipes, nos confronto direto, o Londrina venceu jogando em casa por 2-0. As odds estão marcando aqui, até o momento não estão abrindo aqui olhos para mim. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta acima de 1 gol e meio. Como segunda opção de aposta mais arriscado, ambas equipes marcam. Nos últimos 5 jogos em casa do Náutico, bateu 1 gol e meio em todos os jogos. E bateu ambas marcam também em todos os jogos. Vou deixar aqui acima de 1 gol e meio. Como segunda opção de aposta, ambas equipes marcam. Pelo Campeonato Brasileiro da Série A, na partida entre São Paulo e Goiás, vamos ver aqui na classificação. O São Paulo vem na 10ª colocação com 25 pontos, marcou 25 e sofreu 21, tem o saldo positivo de 4. O Goiás vem na 14ª colocação com 21 pontos, marcou 18 e sofreu 22, tem um saldo negativo de 4. Nos últimos 5 jogos em casa do São Paulo, e vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. O Goiás, jogando fora de casa, vem de 3 empates e 2 derrotas. No último jogo marcado entre as equipes, o São Paulo venceu fora de casa por 3-0. As odds estão marcando aqui a 1,50 para a equipe da casa. Eu vou deixar aqui São Paulo para vencer como segunda opção de aposta na linha de gols acima de 2 gols e meio. E passando para a próxima e última tip, na partida entre Botafogo e Atlético Paranaense. Na classificação, a equipe do Atlético vem na 5ª colocação com 31 pontos, marcou 24 e sofreu 18, tem um saldo positivo de 6. A equipe do Botafogo vem na 12ª colocação com 21 pontos, marcou 17 e sofreu 24 gols, tem um saldo negativo de 7. Nos últimos 5 jogos em casa do Botafogo, ele vem de 4 derrotas e 1 vitória. A equipe do Atlético Paranaense, jogando fora de casa, vem de 1 derrota, 1 empate e 3 vitórias. No último jogo marcado entre as equipes, nos confronto direto, o Atlético Paranaense venceu fora de casa por 2-0. As odds estão marcando aqui a 2,45 para a equipe da casa, 3,10 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta na linha de gols, acima de 1 gol e meio. Como segunda opção de aposta, eu vou deixar aqui fora com empate. Agora passando para os bilhetes prontos que selecionei para esse sábado 23 de julho. Peguei aqui na tripla de 1 gol e meio Heiden e Braunschweig pelo campeonato alemão 2ª divisão. Rostenkiel e Kaiserslautern acima de 1 gol e meio. E São Paulo e Goiás acima de 1 gol e meio. Girou um DD aqui de 2,14. Simulei R$100, você terá um retorno máximo de R$214. Peguei aqui também para vocês Bodoglin para vencer a 1,14, São Paulo para vencer a 1,50 e Cruzeiro com empate a 1,20. Simulei aqui R$100, você terá um retorno máximo de R$205. Obrigado a todos, boa sorte para nós e fui!